Neste mundo conturbado, quem tem muito dinheiro, por mais inepto, ou seja, por mais que não valha nada e não consiga fazer nada, por mais sem aptidão algum, por mais que seja um retardado, um débil mental, que seja, ele tem talento e tem empréstimo para tudo, porque tem grana. E quem não tem dinheiro, por mais que talento tenha, não presta para nada. Padre Antônio Vieira, para não acharem que é eu que estou dizendo isso. É um dos clássicos da literatura tupiniquim. Só certificando o que a gente vê todos os dias. Como eu vi recentemente um negro dizendo, no stand-up nos Estados Unidos, falando o seguinte: cara, eu moro num condomínio onde mora Ed Murphy, onde mora Michael Jordan, onde moram altos negros endinheirados. Os negros mais ricos dos Estados Unidos. E o meu vizinho é um dentista. Ou seja, para a gente chegar até aqui, a gente precisa voar. Enquanto os brancos chegam aqui cagando e andando. Qualquer um chega ali. Para um negro, só voando. E tem que ser um urubu, né? Para voar bem alto. E identificar a carniça e ir para lá. Muita gente que tem dinheiro não precisa se esforçar para nada para chegar onde que chega. Outros, por mais que se esforcem, nunca chegam. E aqueles que chegam e que saíram do nada, ficam falando que aqueles que não chegaram porque não se esforçaram bastante. Esses são os mais filhos da putas possíveis. E são esses, muitas vezes, que são louvados, admirados e exaltados pela mídia. Porque eles são a exceção de uma regra que exclui, que marginaliza. Hoje eu estava vendo sobre a história dos Estados Unidos e de como lá, historicamente, foi destinado e estipulado por lei que haveria bairros negros e brancos. Há alguns negros que ascendiam na dinheirama queriam morar nos bairros dos brancos. Mas havia leis e dispositivos legais que proibiam isso de acontecer, porque se um negro mudasse para o bairro do branco, as casas próximas ao negro seriam desvalorizadas e os brancos não queriam isso. Algumas empreiteiras começaram a construir condomínios nos bairros brancos e a vender para os negros. E os negros começaram a comprar. E os brancos foram mudando a região. E aí as empresas iam comprar as casas da região e vendiam para outros negros e continuava os negros morando lá. Porque os brancos vazavam, porque os brancos não queriam os pretos morando nos mesmos bairros que eles. Você acha que isso é exclusividade dos Estados Unidos? Vai na periferia do Brasil aqui. E vai ver a quantidade de negro que tem. Ah, nego tá ali naquela condição porque é preguiçoso, porque não se esforça. Se você pensa assim, meu amigo, você merecia pensar assim e falar isso dentro de uma cadeia. Pra socarem um cabo de vassoura dentro do seu fiofó. Pra você aprender. Porque na sua cabeça nunca vai entrar a realidade. Por quê? Porque você foi um sorteado na loteria da vida para chegar onde chegou, seu filho da puta. Você é um merda, eu já vi um monte de merda famosinho em Instagram, em rede social, em YouTube, que fica com essas batotas, não sabe nada de estatística, não estuda porra nenhuma. Além de ler a Bíblia, né? Quase todos eles leem a Bíblia e usam ela como justificativa. Claro que o vitimismo é um problema sério, seríssimo. Mas eu não me esqueço de uma frase que eu li sobre o que aconteceu na África. Um africano disse o seguinte, que quando os brancos lá chegaram, eles chegaram com as Bíblias nas mãos. E os negros eram os donos das terras. Hoje,
os negros estão com a Bíblia na mão e os brancos são os donos da terra ou das terras na África. A gente pode pensar, mas isso é vitimismo. E eu concordo que em parte isso é vitimismo, porque nunca houve na história da humanidade um povo que foi tão escravizado quanto o judeu. E nunca houve um povo que tanto fez piada consigo mesmo quanto o próprio judeu. O judeu foi escravo no Egito, foi escravo na Babilônia, foi escravo no Império Romano. Depois com a diáspora, a destruição do templo, depois que o Império Romano toma conta ali, e depois com a invasão dos muçulmanos daquela região, eles se dispersam pelo mundo, é a diáspora. Aí na Idade Média eles eram os párias. Tudo quanto é merda que acontecia na Europa, a culpa era dos judeus e perseguiam e matavam eles. A Inquisição os perseguia e os matava. Durante o período da peste negra eles foram culpados, porque eles não se convertiam, teóricos era culpa dos judeus. Então tudo sempre a conta caía nos judeus. Durante o nazismo também é a mesma coisa. Então se tem um povo que poderia se vitimizar, esse povo era o povo judeu. E é o povo que hoje a esquerda não gosta. Mas não. Eles continuam a lutar, sem se vitimizar. Claro que hoje eles gozam de alguns privilégios em algumas regiões do mundo, inclusive os próprios Estados Unidos e a própria ONU deram um jeito de criar o Estado de Israel para colocá-los lá. Porque eles não eram bem vistos nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Nunca foram bem quistos. Então, para se livrar deles nos seus países, jogaram eles lá. E deram para eles um poderio bélico gigantesco. Para quê? Para que eles pudessem dominar os países da região. E aí foi um conflito, por quê? Os territórios, quando o povo de Israel chega naquela região que é considerada a Terra Santa, já tinha gente morando lá. E como é que eles fizeram para tomar conta? Expulsaram através da guerra, matando os inimigos. E em nome de Deus, porque o próprio Deus estava os conduzindo para a Terra Prometida. Então foi uma invasão. Não foi Terra Prometida bosta nenhuma. E depois, quando os muçulmanos tomam conta de lá, os judeus já praticamente não tinham mais domínio daquele território, porque quem tomava conta era o Império Romano. E eles se dispersam. E não tem terra de ninguém no mundo, se a gente pensar historicamente. Ou se a gente for pensar que existe terra de alguém, então devolva as terras para os africanos. Devolva a África para os africanos, a América para os ameríndios. Façam isso então. Por que não fizeram? Fizeram só com os judeus? Porque são um bando de filho da puta hipócrita. E de todos os lados. De esquerda, que é contra os judeus e a favor dos palestinos, mas não vê a história de escravidão dos judeus, e aí pega a história de escravidão dos africanos. Os liberais que disseram que tudo isso é porque não tem livre mercado, quando na verdade o livre mercado foi que estipulou a vida, a história e as condições nas quais nós vivemos, onde um povo domina o outro e controla o mercado e a economia mundial. E aí você vê o livre mercado se fudendo, porque hoje e a tendência é que a maior potência do mundo seja um país que não é de livre mercado, é a China. É o estatismo puro. E eles dizem que isso é por conta de Marx, sem nunca ter lido Marx. Cara, aí você vê conservadores que não conservam nem o fiofó intacto, velho. Um bando de retardado que não estuda, não sabe de porra nenhuma. Vai estudar cambada de débil mental, velho. Hoje em dia o conhecimento tá muito fácil, o acesso. Para de ficar seguindo igual um idiota o seu líder políticozinho de merda. Vai ler, vai estudar. Aproveita as dicas dele, mas lê outras coisas também. Confronte os dados, os conhecimentos, as informações e veja o que resta depois. Para você não ficar igual um papagaio reproduzindo uma merda, uma idiotice que o outro está pregando. Eu tô cansado disso.